Como resultado da diminuição do rio Eufrates, várias ruínas antigas em uma caverna se tornaram acessíveis nos últimos anos. O nível de água do rio Eufrates diminuiu significativamente. Algumas pessoas estão rápidas em apontar o esgotamento do leito do rio como o cumprimento das predições sobre o fim dos tempos encontradas na Bíblia. Mas o que é o rio? Qual é o significado por trás de seu esgotamento? Existem profecias bíblicas que explicam isso? O rio Eufrates, parte fundamental da área do crescente fértil, é um marco significativo nas Escrituras e um recurso valioso no Oriente Médio, já que atravessa a Turquia, a Síria e o Iraque. A Bíblia se refere a este rio mais de 50 vezes. No livro de Gênesis, somos apresentados a este rio pela primeira vez na Bíblia, onde é afirmado que o rio Eufrates era um dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar onde o homem poderia encontrar Deus. As identidades dos rios Pishon e Gihon não são completamente conhecidas para nós. No entanto, as identidades dos rios Tigre e Eufrates são de conhecimento comum. A área-chave no mapa do Oriente Médio é o que os geógrafos chamam de crescente fértil, a faixa de terra fértil que se estende desde o rio Nilo no Egito até o oeste, indo para o nordeste através da terra de Israel e depois para o sul e sudeste das planícies que cercam os rios Tigre e Eufrates, o que costumava ser chamado de Mesopotâmia. Se os rios Tigre e Eufrates mencionados na Bíblia são os mesmos rios conhecidos por esses nomes hoje, então o Jardim do Éden deve ter estado localizado no Oriente Médio. No entanto, até uma inundação modesta em uma área localizada pode alterar o curso de um rio. E uma inundação que ocorreu durante o tempo de Noé foi mais do que apenas uma inundação localizada. Conhecemos rios modernos hoje, como o Tigre e o Eufrates, porque Noé e seus filhos nomearam alguns rios no primeiro mundo pós-dilúvio após rios pré-diluvianos familiares. O dilúvio mudou radicalmente a paisagem da Terra e, como resultado, o rio Eufrates mencionado em Gênesis pode ter se perdido. Pode ser que os rios atuais, chamados Eufrates, sejam apenas nomeados em conexão com o Éden, de maneira semelhante a como Belém, na Pensilvânia, recebeu o nome da cidade de Judá. Em Deuteronômio 1, Deus faz a promessa de dar aos israelitas toda a terra que está entre o Eufrates e o mar Mediterrâneo. Em Isaías 8, o profeta Isaías usa o Eufrates como símbolo do Império Assírio, que ameaçava invadir Israel. Existem 2 passagens na Bíblia que prevêem o eventual esgotamento do rio Eufrates. A primeira predição do esgotamento do rio Eufrates ocorre como parte dos 7 julgamentos audaciosos em Apocalipse. Há uma grande variedade de perspectivas sobre o livro do Apocalipse, mas mesmo entre os cristãos há uma ampla variedade de perspectivas que vão desde o medo de entrar no livro até a fanatismo para sair dele. Por um lado, uma bênção especial virá para aqueles que o leem em voz alta, tanto para si mesmos quanto para outros, e que guardam as palavras, meditando nelas e aplicando-as em suas vidas. Aqueles que alteram o texto, por outro lado, trarão uma maldição única sobre si mesmos. Se isso for feito por adição ou inserções, as pragas descritas no livro serão adicionadas à experiência dos culpados. Se for feito por subtração, através de deletar, a parte do culpado na vida eterna na Nova Jerusalém será retirada. Deuteronômio 1 afirma que Deus faz a promessa de dar aos israelitas toda a terra que está entre o Eufrates e o mar Mediterrâneo. Em Isaías 8, o profeta Isaías usa o Eufrates como símbolo do Império Assírio, que ameaçava invadir Israel. Existem 2 passagens na Bíblia que prevêem o eventual esgotamento do rio Eufrates. A primeira predição do esgotamento do rio Eufrates ocorre como parte dos 7 julgamentos ousados em Apocalipse. Há uma grande variedade de perspectivas sobre o livro do Apocalipse, mas mesmo entre os cristãos há uma ampla variedade de perspectivas, que vão desde o medo de entrar no livro até a fanatismo para sair dele.
Por um lado, uma bênção especial virá para aqueles que o leem em voz alta, tanto para si mesmos quanto para outros, e que guardam as palavras meditando nelas e aplicando-as em suas vidas. Aqueles que alteram o texto, por outro lado, trarão uma maldição única sobre si mesmos. Se isso for feito por adição ou inserções, as pragas descritas no livro serão adicionadas à experiência dos culpados. Se for feito por subtração, através de deletar, a parte do culpado na vida eterna, na Nova Jerusalém, será retirada. De acordo com a Bíblia, um dia o rio Eufrates secará para abrir caminho para um rei. O rio Eufrates é discutido no Apocalipse 16, que é considerado a seção do livro referente ao futuro próximo. O rio Eufrates aparece no futuro próximo. Os julgamentos da tribulação de 7 anos começam com 7 selos, continuam com 7 trombetas e terminam com 7 taças. Pelo menos podemos nos consolar com o fato de que suas circunstâncias não podem se tornar mais terríveis do que o que foi previsto nessas passagens. Revelação fala sobre vários termos como selos, trombetas, taças, castiçais, dragão e estrelas. Os selos, trombetas e taças são desastres. Os julgamentos das taças acontecem no final da tribulação e são tão devastadores que, se continuassem, toda a vida humana na terra seria exterminada. Marcos 13, 10 e 9 e 20 diz: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. As 7 taças ou julgamentos são o julgamento final do período da tribulação. Eles serão os julgamentos mais severos que o mundo já viu. As 7 taças são descritas em Apocalipse 16, 1-21, onde são especificamente chamadas as 7 taças da ira de Deus. Sob o anticristo, a maldade do homem atingiu seu auge, e ela é encontrada com a ira de Deus contra o pecado. A 7ª trombeta convoca as 7 taças, e o rio Eufrates aparece na 6ª taça. A 6ª taça, o 6º anjo derrama sua taça de julgamento no rio Eufrates. O 6º julgamento das taças, o penúltimo julgamento da tribulação, é o esgotamento do rio Eufrates. Apocalipse 16, 12. A Bíblia Amplificada diz: então o 6º anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que fosse preparado o caminho dos reis que vêm do Oriente. Os romanos acreditavam que o rio Eufrates servia como uma defesa inexpugnável contra um ataque dos impérios localizados mais a leste. Naqueles dias, ele se estendia por um total de 1.800 milhas, 2.900 quilômetros de comprimento e variava de largura de 300 a 1.200 jardas. Exércitos massivos do Oriente, incluindo os da China, Índia e Japão, conseguiam se mover para o ocidente com relativa facilidade, uma vez que o rio Eufrates secava e se transformava em uma estrada. Alguns especulam sobre o motivo de esses exércitos do Oriente virem para o ocidente. Alguns têm a noção de que é em resposta a uma figura global conhecida como o Anticristo, baseada na Europa. No final, eles se envolverão em combate com Deus. Em seguida, os reis da terra se reúnem no local que em hebraico é chamado de Armagedon. E aqui está: o esgotamento do Eufrates está ligado a uma grande guerra. Com todas essas interpretações, a Bíblia sugere que o esgotamento do rio Eufrates é causado por um anjo derramando uma taça da ira de Deus. Apocalipse 16.12 indica que o esgotamento não é resultado de razões naturais, como o clima ou a intervenção humana, mas é um evento divinamente projetado. O propósito é claro: preparar o caminho para os reis do Oriente, preparando assim o cenário para a batalha profetizada. Essa grande batalha acontece em um lugar chamado Armagedon, Har Megido. Mas o que é a Batalha do Armagedon?
Hoje, o termo Armagedon é às vezes usado em um sentido mais geral para aludir a qualquer tipo de batalha cataclísmica, especialmente se for vista como provável resultar em destruição generalizada ou aniquilação da vida humana. De acordo com o livro de Apocalipse, o termo bíblico Armagedon alude ao conflito final decisivo que ocorrerá no futuro entre Deus e as forças do mal. A palavra vem, em última instância, da palavra hebraica Har Megido, que significa montanha Megido, o local predito da batalha. A palavra Armagedon faz sua única aparição na Bíblia em Apocalipse 16. Apocalipse 16, 13:16, Bíblia Amplificada diz: "E vi saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua nudez." E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon, nesse ponto, é onde Jesus retorna, e a batalha travada em Armagedon resultará na destruição de todos os inimigos de Deus. Apocalipse 16, 17 e 20 afirma: "Então, o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito! E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal terremoto tão grande. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam.